Eu sou o Genário e vou falar um pouco da média aritmética, que é um método usado para a gente chegar na estatística descritiva. A definição da média aritmética é a soma de todos os valores, as quantidades de elementos que representam o valor de uma média de um produto. Aqui no caso, aqui nós estamos usando o exemplo da média de um conjunto de dados de 5 parcelas, 5 talhões de soja, onde foram colhidos 58, 62, 60, 64, 56. A média é a soma total desse material, desse produto, dessa soja, 58, 62, 60, 64, 56, deu uma soma de 300, dividido pelos 5 talhões, a média é 60 sacos por hectare. Bom, meu nome é Marcos e eu vou falar um pouco agora sobre a mediana, que é ali um dos passos que a gente tem que realizar quando a gente deseja fazer uma estatística descritiva. Bom, por definição, é o valor central de um conjunto de dados ordenados. E se houver um número par de dados, a gente precisa fazer a média dos dois números centrais, dos dois elementos centrais desses números ordenados. Então a gente tem aqui o exemplo 1, a produtividade em tonelada por hectare de cana-de-açúcar. São 5 amostras, 5 elementos. A gente primeiro vai ter que pegar esses dados e organizar eles de forma crescente, que então vai ser o primeiro número 68, o segundo 69, 70, 73 e por fim 75. Agora que a gente organizou em forma crescente, vai selecionar o valor central. Nesse caso, 70 é a nossa mediana. Bom, feito isso, organizamos os dados de forma crescente. Agora a gente vai selecionar o valor central aqui que a gente tem na informação. No caso, 70. Então a gente tem uma mediana de 70 toneladas por hectare de cana-de-açúcar. E agora, para o exemplo 2. Teores de umidade em porcentagem de grãos de feijão colhidos. Aqui a gente já pode perceber que são 6 dados coletados. A gente tem um número par. E para realizar isso, vamos primeiro organizar de forma crescente. Então vai ficar aqui 12, 13, 14, 15, 16. O que está falando aqui? Então a gente tem que pegar, fazer a média dos dois centrais. Os dois números centrais aqui no nosso caso é o 14 e o 15. A gente vai ter que somar eles, dividir por 2, que é o número de elementos, tirar a média desses números então. 14 mais 15 dividido por 2. Isso aqui vai dar 14,5% de umidade dos grãos de feijão. Kaique, e eu vou dar continuação nas medidas de tendência central, que é o método aí que a gente usa para realizar a análise descritiva, realizar a estatística descritiva. Então, o modo é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. O exemplo 1, o número de plantas daninhas por metro quadrado em 6 áreas. Então aqui está quantas plantas daninhas em cada área. Então 12, 15, 12, 14, 16 e 12. O número 12 ele se repete 3 vezes, então é um número que mais se repete. Então isso é a moda desse conjunto de dados. Então 12 metros quadrados, 12 plantas daninhas por metros quadrados. Já no segundo exemplo, ele diz diâmetro, em milímetro, de frutos de tomate medidos em uma colheita. Então aqui a gente tem os frutos. Então 32, 34, 35, 34, 36, 34 e 33. Então podemos ver que o número 34 se repete também 3 vezes. Então temos que o diâmetro em milímetro
dos frutos é 33. 34, perdão.